Talvez você esteja assistindo a esse vídeo hoje porque você está cansado. Cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de tentar e não ver mudança. Talvez o seu coração esteja pesado. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece não ter saída. Você ora, mas nada muda. Você pede ajuda, mas o socorro parece demorar. Você tenta ser forte, mas a esperança vai se esgotando. Se você já se sentiu assim, esse devocional é para você. Hoje nós vamos meditar em um dos salmos mais poderosos de toda a Bíblia. Um cântico de vitória, de livramento e de esperança. Um salmo que foi escrito por alguém que conhecia profundamente a dor, o medo, a perseguição e a injustiça, mas que também conhecia o poder de um Deus que salva, que intervém e que muda histórias. Nesse vídeo nós vamos fazer uma oração poderosa baseada na palavra de Deus para quem precisa de livramento, de força, de proteção e de um novo começo. Se você precisa que Deus intervenha em sua vida, se você precisa de um socorro que não vem de homens, se você precisa que o Senhor lute as suas batalhas, fique aqui comigo, respire fundo e abra o seu coração. Porque hoje a palavra de Deus vai nos lembrar de algo que é essencial. Quando tudo parece perdido, o Senhor ainda é o nosso refúgio. O texto bíblico de hoje está em Salmo 18, de 2 a 6 e de 16 a 19. E diz assim: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem eu me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me assaltaram, cadeias infernais me envolveram, ciladas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor lhe chegou aos ouvidos. Estendeu ele do alto a mão e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Esse salmo foi escrito por Davi em um momento muito específico da sua vida. Ele não escreveu enquanto estava no palácio cercado de conforto e glória. Ele escreveu olhando para trás e se lembrando de um tempo em que ele estava cercado por inimigos, perseguido, traído e ameaçado de morte. Davi foi caçado como um criminoso, foi tratado como um inimigo do próprio reino que ele havia servido fielmente. O rei Saul, o homem mais poderoso da nação, havia decidido destruir Davi. E Davi sabia, humanamente, ele não tinha chance. O exército que vinha contra ele era mais poderoso, ele não tinha proteção política, ele não tinha poder. Mas ele tinha algo muito maior do que tudo isso, ele tinha o Senhor. E é por isso que esse salmo não é apenas um poema bonito, ele é um testemunho. Quando Davi diz, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, ele não está usando metáforas vazias, ele está descrevendo a única razão pela qual ele ainda estava vivo. Davi aprendeu algo que muitos de nós ainda lutamos para aprender. As nossas vitórias não nascem da nossa força. Elas nascem da presença de Deus ao nosso lado.
Quantas vezes nós tentamos lutar sozinhos? Nós confiamos na nossa própria inteligência, nos nossos recursos, nos nossos planos bem elaborados, e só quando tudo falha é que nós nos lembramos de Deus. Davi, quando estava nessa situação em que tudo parecia perdido, correu para o Senhor. Ele diz: na minha angústia invoquei o Senhor. Não foi na tranquilidade, foi na angústia, no medo, na calamidade. E o poderoso aqui é que Deus ouviu. O texto diz que o clamor de Davi chegou aos ouvidos do Senhor. Isso significa que nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhum pedido feito com fé se perde no vazio. Hoje talvez você se sinta como Davi, cercado por problemas maiores do que você, ameaçado por situações que pareçam incontroláveis. Talvez a sua luta seja contra a doença, contra dívidas, contra a injustiça, contra a solidão, contra o medo, mas a mesma verdade que sustentou Davi pode te sustentar hoje também. O Senhor ainda estende a sua mão lá do alto. Ele ainda tira das muitas águas, Ele ainda nos livra dos inimigos mais fortes do que nós. Ele ainda traz para um lugar espaçoso e seguro. Davi entendeu o que nós precisamos também entender. A vitória não vem quando a guerra acaba. A vitória vem quando você confia que Deus luta por você. Vamos orar? Senhor Deus, assim como Davi, nós nos colocamos hoje diante do Senhor. Muitos de nós estamos vivendo dias de luta, de medo, de pressão e de angústia. Há pessoas aqui que estão sendo perseguidas por problemas que parecem muito maiores do que elas. Há corações cansados, vidas cercadas por preocupações, almas que se sentem presas em situações que elas não sabem como mudar. Mas hoje nós levantamos a nossa voz, como Davi também levantou, e nós clamamos ao Senhor, que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso libertador. Nós reconhecemos que sozinhos nós não podemos vencer, sozinhos não temos forças, não temos saída, mas contigo até aquilo que parece impossível pode ser transformado. Assim como o Senhor tirou Davi das muitas águas, tira-nos também dos abismos em que nos encontramos. Assim como o Senhor livrou Davi de inimigos mais fortes do que ele, luta também as nossas batalhas. Nós apresentamos diante de Ti a nossa calamidade, a nossa dor, o nosso desespero e a nossa desesperança. Transforma, Senhor, a nossa história, onde hoje há vergonha, traz honra, onde há medo, traz paz, onde há derrota, traz vitória. Nós confiamos em Ti, nós nos rendemos ao Senhor e decidimos louvar não apenas quando a nossa vitória chegar lá na frente, mas agora, porque nós sabemos que o Senhor já está agindo a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, deixe nos comentários aquilo que você precisa que Deus transforme hoje. Curta esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra e se inscreva no canal para receber novos devocionais, orações e mensagens de fé. Que Deus te abençoe e até mais.